Era uma manhã nublada de setembro, no coração do sul do Brasil, onde o vento frio da campanha gaúcha soprava forte. Em meio às vastas planícies, onde o gado pastava e os cavalos galopavam livres, uma chama de revolta começava a crescer. Era a Revolução Farroupilha, um movimento que, como uma tempestade, se formava nas sombras das injustiças e das promessas quebradas. Homens e mulheres, filhos da terra e heróis anônimos, tinham ouvido os chamados do grito de liberdade. Eles eram os farroupilhas, aqueles que se levantaram contra o Império, lutando por uma causa maior, a liberdade, a autonomia e os direitos de quem, muitas vezes, era esquecido nas decisões dos poderosos. Os rebeldes, conhecidos como farroupilhas, lutavam contra o altíssimo imposto sobre o charque, um tipo de carne salgada e seca que era um dos principais produtos da economia local. Além dos impostos, havia uma insatisfação quanto à centralização do poder no governo imperial no Rio de Janeiro, que não atendia às demandas específicas das províncias. Os primeiros tiros soaram em 1835, quando um grupo de insurgentes, liderados por Bento Gonçalves, atacou Porto Alegre. Era o início de uma guerra que duraria mais de uma década, marcada por batalhas sangrentas, diplomacia e uma resistência heroica. A luta era desigual. O Império do Brasil, com sua força militar imensa, enfrentava uma pequena, mas determinada, força de guerreiros farroupilhas que sabiam que seu objetivo não era apenas a conquista de território, mas a conquista de uma vida digna. Entre os combatentes, estavam homens como Giuseppe Garibaldi, que chegou à região com seus ideais de liberdade e justiça. Ele se tornou símbolo de coragem e fraternidade. Garibaldi não estava apenas lutando pelo Rio Grande do Sul, mas pela liberdade dos povos em todo o mundo. O movimento não contava com a intenção de romper completamente com o Império e buscar uma fragmentação do território brasileiro, mas visava obter uma autonomia maior para o Rio Grande do Sul. Um dos momentos marcantes da Revolução foi a proclamação da República Rio-Grandense em 1836, um ato simbólico que demonstrou a força e a determinação dos farroupilhas. Apesar da bravura dos rebeldes, a Guerra dos Farrapos foi marcada também por uma série de dificuldades internas, como a falta de recursos e a resistência crescente dos campos de batalha. O governo imperial enviou tropas para combater os insurgentes, com campanhas militares que se estenderam pelo interior da província. A guerra foi um período de grandes sacrifícios e perdas para ambas as partes. O conflito chegou ao fim em 1845, com a assinatura do Tratado de Poncho Verde, que concedeu uma anistia geral e incluiu algumas concessões aos farroupilhas, porém sem alcançar todos os objetivos de autonomia desejados. A Guerra dos Farrapos é lembrada até hoje no Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul, como um símbolo da luta por direitos e autonomia, e deixou um legado importante na formação da identidade regional e nacional brasileira.